Pronto, começando. Então vamos lá. Vamos lá. Hoje eu vou falar sobre fechamento, eu vou falar sobre objeções. Eu quero aproveitar esse final de mês aqui, porque as vendas sempre acontecem, a maioria das vendas acontecem no fim do mês, por alguns motivos. Eu vou explicar alguns desses motivos, mas não importa a época do mês, a venda depende mais de você do que propriamente do cliente. É importante você entender isso. Porque assim, ó, o que eu aprendi na minha experiência. Eu trabalhei numa empresa que trabalhava do dia 1 ao dia 30, fechava o mês. Adivinha em qual o momento que mais se vendia? Na semana de fechamento, na semana antecedente ao dia 30. Aí eu trabalhei numa outra empresa que o fechamento do mês era dia 20. Então, tipo, começava o mês dia 21 e terminava dia 20. Adivinha qual que era a semana que mais vendia? A semana ali entre o dia 5 e o dia 20. Aí eu trabalhei numa outra empresa que o fechamento era dia 15, e às vezes era dia 10. Tem noção? E adivinha qual que era a época que mais fechava a venda? Também na semana de fechamento. E sabe qual foi a conclusão que eu cheguei? Que não importa se o seu mês é acaba dia 10, dia 15, dia 20 ou dia 30, que é o normal dos meses da maioria das pessoas. O que mais influencia é como você convencer o cliente a fechar, é você ter argumentação, é você ter motivos para ele. Então, esse treinamento é para você utilizar essas técnicas, esses motivos, esses argumentos, quebra de objeções, técnicas de fechamento para vender muito mais. Tá bom? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Compartilhar minha tela para você acompanhar meu mapa mental aqui e ver meu treinamento. E aí me confirma aí se compartilhou. Ó, vamos lá. Tá vendo aí minha tela? Apareceu a tela? Objeções mais fechamento igual a venda? Pessoal, primeira coisa, boa. Primeira coisa que é importante eu falar sobre objeções. Pessoal, todo cliente interessado, ele coloca objeções. Quem não tem interesse não coloca objeção nenhuma, tá? Então, primeiro ponto, cliente interessado coloca objeção. Sabe aquele cliente que fala assim para você, ah, mas eu não tenho pressa. Ah, mas você me garante que eu tiro. Ah, mas o consórcio demora. Ah, mas eu não posso esperar. Então, entenda isso. Esse cliente, ele quer fechar. Se ele não quisesse fechar, ele nem colocava esse tipo de objeção. Então, se você entender que se você souber contornar essas objeções, souber conduzir, tiver os motivos certos, e é isso que eu vou te ensinar aqui, você vai vender porque ele está te pedindo para comprar, tá bom? Então vamos lá, ó. Principal objetivo aqui, te fazer vender mais nessas últimas semanas do mês, nessa última semana do mês, te ajudar a como conduzir o cliente, fazer você perder o medo de perder a venda que você ainda não tem, tá? Você entender qual que é a hora certa de fechar e você dominar e antecipar as objeções do cliente. Então hoje, ao final desse treinamento aqui, é para você estar bom nisso, beleza? Então vamos lá. O que você tem que entender? Quais são as armadilhas que o cliente te coloca na hora do fechamento e até na hora da negociação? Então vamos lá, ó. Primeira coisa, qual a armadilha que você não pode cair? Não levantar o perfil do cliente. Você tem que tomar cuidado, porque muitas vezes o cliente ele não quer passar o perfil dele. Sabe o que ele faz? Por exemplo, ele fala assim: ah, eu quero 200 mil, eu quero 50 mil, eu quero 20 mil, eu quero 1 milhão. Ele joga o crédito para você e aí, sabe o que você faz? Você simplesmente, você já vai na sua tabela, você já vai ver um plano para esse cliente. Às vezes você já vai ver um plano, até com lance embutido para ele, sem você nem saber qual que é a parcela que ele pode pagar. Entende? Você não pode cometer esse erro. Eu gosto até de dar um exemplo, igual o corretor de seguro, tá? Por exemplo, um corretor de seguro, não sei quem aqui já fez seguro de carro, mas se você não preencher a sua ficha do seu perfil, não existe plano, não existe proposta, não existe valores. Sabe por quê? Porque para o seu carro muita coisa influencia. Quem que dirige, a idade de quem dirige, né, a experiência, se é homem, se é mulher, porque mulher normalmente é mais cuidadosa que homem. Se você tem garagem, se seu carro dorme em garagem, se na sua garagem tem portão automático, se você usa muito o carro na rua, se você usa muito na rua, se dorme na rua, tem mais risco, o valor vai ser outro.
Então, o que eu quero te falar? Não existe proposta sem levantamento de perfil. E tem muito vendedor que comete esse erro. Passa um plano, fala de valores, fala até de lance embutido, de meia parcela de crédito reduzido, sem levantar o perfil do cliente. Então, isso é uma armadilha, não caia, tá? Outra coisa, não antecipar as objeções do cliente. Tem técnica para você antecipar as objeções, para você ter argumento com os clientes. Por exemplo, tenha certeza, o cliente ele vai falar que ele tem pressa para ser contemplado. Ele vai falar que consórcio demora. Ele vai falar sobre prazo e garantia de contemplação, quando ele pega, até quanto tempo ele tem, o que ele pode pegar e não pegar, sabe? Outra coisa, o cliente ele vai falar sobre preço, se está caro, se está barato, ele vai reclamar do prazo de pagamento. Então, o que você tem que saber? Qual que é a habilidade que você tem que ter? Essa habilidade em antecipar as objeções, tá bom? Eu vou apresentar isso aqui para vocês, mas isso é uma armadilha. Outra coisa, você ter medo do imediatismo do cliente. Aquele cliente que tem muita pressa, aquele cliente que está desesperado, aquele cliente que fala para você que prefere financiamento. Quem aqui pega um cliente assim? Está acostumado a pegar cliente assim? Desesperado, imediatista, que pede a garantia de contemplação, que fala que não consegue pagar o consórcio, mais um aluguel, que se ele precisa pegar o bem, que aí com o bem ele trabalha, então que você precisa dar esse bem para ele. E deixa eu te falar, isso não pode ser um problema para você, tá? Muito pelo contrário, o imediatismo dele tem que te fazer vender mais, beleza? Você vai entender como. Outra coisa, você não pode de cara responder nem afirmar nada sobre as objeções do cliente. Você não pode fazer isso antes de antecipar as objeções. Você tem que entender que existe uma regra de ouro da negociação. Qual que é a regra de ouro da negociação? Quem responde primeiro perde e quem pergunta melhor vence. Essa é a regra de ouro. Então, você quer ser um excelente vendedor, um especialista, alguém que domina o fechamento, você tem que ser o melhor, a melhor pessoa que sabe mais, que sabe perguntar. Sabe responder uma objeção com uma nova pergunta e não com uma afirmação. Vou dar um exemplo aqui. Me acompanha aqui. Ó, vamos lá. Responda aí. O cliente, ele quer um crédito de 200 mil, pode pagar R$ 1.000 de parcela e tem 10 mil para o lance. Ele chega para você e ele fala assim, olha, eu tenho 10 mil, eu quero 200 mil e eu tenho pressa. Eu consigo tirar rápido do consórcio? Qual que é a sua resposta? Coloca aí. Sim, não, consegue, não consegue? Responde, coloca no chat aí para mim. O que você acha? Ele tem... Ah, e o detalhe, tá? Além desses 10 mil, nem é dinheiro, é fundo de garantia. Dinheiro mesmo ele nem tem nada, mas ele tem pressa. E aí? O que você responde para ele? Ele consegue tirar rápido ou ele não consegue tirar rápido? Dá para contemplar ele? Não dá? Como que a gente faz? Boa. Não posso esperar nenhum mês. Preciso para ontem, estou desesperado. Preciso tirar rápido. Preciso ser contemplado com os meus 10 mil. Preciso pegar esses 200 mil reais aí. Tá? Pessoal, por que eu estou falando isso aqui para vocês? Porque assim, qual o poder de lance? 10 mil. Tenho 10 mil, eu quero 200. Mas eu nem tenho dinheiro. Tenho 10 mil de fundo de garantia. Ó, entenda uma coisa, pessoal. Isso aqui que eu vou te falar é muito importante, tá? Isso aqui é muito importante. Por que a gente precisa fazer treinamentos igual vocês estão fazendo aqui agora? Você parou para treinar. Porque venda é muito contraintuitivo. Venda é muito contraintuitivo. A nossa tendência é responder e não perguntar. Se você respondeu, por exemplo, sim, tem como ser contemplado rápido com 10 mil reais para você pegar 200 mil, já te afirmo, você está com dificuldade nas suas vendas. E se quando você entendeu que o cliente só tem 10 mil e ele precisa de 200 mil e na sua cabeça, nossa, ele não consegue ser contemplado rápido, você também não está vendendo. Você também está com dificuldade nas suas vendas. Sabe por quê?
Porque o caminho das vendas não está nem no sim, muito menos no não. Você não pode responder para o cliente sim, tem como você ser contemplado. Assim como você não pode responder para o cliente não, com esse valor, você não consegue ser contemplado rápido. Se você está utilizando isso, falando isso hoje, você não está vendendo. Ou você até pode estar vendendo, mas você pode estar se comprometendo, arrumando dor de cabeça e com dificuldade de vender e ter tranquilidade. Tá bom? Por que que eu te afirmo isso? Porque a venda para esse cliente, para esse perfil, de novo, não está nem no sim nem no não. Ele está nas perguntas que você vai fazer e conduzir. Então, por exemplo, olha como fica mais fácil. O cliente, pô, esse perfil é muito normal de você encontrar. Entende? É muito comum você encontrar uma pessoa aqui que é muito crédito, não pode pagar uma boa parcela e tem pouco dinheiro. Esse é o normal. E aí, como que você conduz, então, esse ser humano? O que que você vai falar para ele? Fala, ó, meu amigo, deixa eu te falar. Você quer 200 mil, né? Mas o que que é pressa para você? Até quanto tempo você pode esperar? Quais opções você conhece que atendem a sua pressa? Por exemplo, você já tentou financiamento? Você sabe como funciona um financiamento? Você sabe que hoje, para você financiar 200 mil, você precisa ter no mínimo 20%, que dá 40 mil reais. E aproveitando que você me falou que você só tem 10 mil, não tem dinheiro guardado, esses 10 mil é do fundo de garantia. Você só tem esses 10 mil porque o fundo de garantia tira da sua mão, porque você nem vê esse dinheiro, é a própria empresa que deposita. Porque se esses 10 mil hoje estivesse na sua mão, você teria esse dinheiro? Ah, então você está me dizendo que você tem dificuldade de juntar dinheiro, de guardar? Então, se a gente estivesse falando de uma entrada, quanto tempo demoraria só para você ter entrada? E juntando 1.000 reais todos os meses para ter 200 mil, se falta 190, será que você passaria 190 meses juntando esse dinheiro? Para a gente começar a falar de pressa. Então, eu quero entender melhor a sua condição, a sua possibilidade. E, pessoal, isso aqui, lógico, falando muito rápido para vocês, mas essa é a forma que eu vou conduzir. E vocês perceberam o tanto de pergunta que eu fiz? Em nenhum momento eu falei que dá para pegar pelo consórcio com 200 mil dando 10 e que não dá. Porque, de novo, a venda do consórcio não está nem no sim nem no não. Entende? Esse cliente que está desesperado, que é muito imediatista, que está jogando toda a responsabilidade para você, o que você está fazendo? Você está pegando para você. E você está tentando argumentar. É muito mais fácil quando você entende o real problema e devolve com uma pergunta o problema para o cliente. Nossa, mas você tem tanta pressa assim até agora. Quanto tempo faz que você está esperando para fazer? Quanto tempo vai demorar para você ter o que você quer? E se não for dessa forma, como que você vai fazer? Ou você não vai fazer nada? Entende? Entenderam? Pegaram aí? Que essa parte é muito importante de eu falar. O porquê que responder é uma armadilha. Fez sentido, pessoal? Beleza? Outra coisa, você não pode deixar a venda na mão do seu cliente. O que é deixar a venda na mão do seu cliente? É você passar um plano, é você passar uma proposta e o cliente falar assim: ah, eu vou ver, vou analisar direitinho e te falo. Não faça isso. Não permita isso acontecer. O que você tem que fazer? Tem que falar o seguinte para o cliente: fala, olha, essa condição aqui tem data, entende? Tem data para acabar, tem data para encerrar. E se você não fechar nessa data que encerra, por exemplo, essa condição encerra segunda-feira, encerra amanhã. E assim, se você não quiser, e se você não conseguir decidir fechar até amanhã, não tem problema. Na terça-feira, por exemplo, eu posso ver uma outra condição para você, mas o que que eu não posso garantir? Essa mesma condição. Que vai para o sistema, porque eu não vou mais ter acesso, porque um outro representante, um outro vendedor pode pegar essa condição, então não prometo a partir de tal data. Entende? Isso é não deixar a venda na mão do cliente. Outra coisa é não ficar ansioso e muito menos desesperado para fechar. Porque se o cliente entender que você ficou desesperado, que você ficou ansioso, que a venda é importante para você, aí que ele não faz. Você precisa transmitir segurança e principalmente o cliente entender que quem está pegando o crédito, quem precisa do crédito, é ele, tá? Você não pode ter medo de perder a venda e não pode ter medo de pressionar o cliente no sentido, você vai perder.
essa vaga vai encerrar, o mês vai acabar, a condição vai encerrar. Entende? Por que que você não pode ter medo? Porque a maioria das vezes o cliente tem medo de perder. Ou nós temos medo de perder. E nós não gostamos de perder, principalmente uma boa oportunidade. Entende? Quando é algo que a gente já está buscando, quando é algo que a gente já quer. Então, quando o cliente sente que a venda é importante para você, que você está com medo de perder, que você não dá um fechamento nele, que você não fala assim, olha, se você não fechar agora, tá tudo certo, não tem problema. Eu só não vou conseguir mais essa condição. Mas a amizade é a mesma, eu vou continuar vendendo consórcio, eu vou ter consórcio hoje, amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem. Eu só não vou ter a condição. Então, por que que eu estou te enchendo o saco? Por que eu estou querendo realmente ver se você está afim, se você já quer fazer, para poder te ajudar? Entende que é uma forma de pressionar, mas com o cliente entendendo que é bom para ele. Mas eu não estou desesperado para fechar. Mesmo que eu esteja. Mesmo que, pô, a venda dele seja muito importante, faça muita diferença no meu mês, no meu ganho, na minha meta, na minha promoção. Mesmo que, mas eu não posso transparecer. Tudo bem? Então você não pode transparecer, você não pode cair nessa armadilha. Combinado? E, por último, mas não menos importante, aqui está a chave da venda, inclusive, é você aprender a identificar o problema do cliente. Você precisa identificar o problema do cliente, ou se ele está buscando o consórcio como uma oportunidade para uma conquista, e apresentar o consórcio como solução, tá? Eu vou falar mais sobre isso daqui, lá nas técnicas, tanto do SRV quanto do porquê não, que é o método, tá bom? Mas se você não estiver transformando o consórcio em solução, porque entenda uma coisa, ninguém quer consórcio. Consórcio é um meio. Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu fazer uma ilustração aqui, ó. O cliente está aqui, ó, no problema. Ele quer um carro, ele quer 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão, ele que quer 10 mil, 20 mil. Ele tem o problema de não ter esse crédito e quer o crédito. Beleza? O consórcio ele está aqui no meio. Só que o cliente ele quer o crédito para conquistar alguma coisa, para comprar alguma coisa. Se você não identificar esse problema aqui e apresentar essa solução pelo meio do consórcio, você não vai vender. Porque ao invés de resolver um problema e transformar o consórcio em solução, você está tentando vender o consórcio. Falar de produto, trazer característica, isso não vai vender. Não é o grupo em andamento, é a solução através do grupo em andamento. Não é ser sem juros, é a parcela confortável que ele está pagando, diferente se ele tivesse que financiar. Não é que o consórcio demora, é que se ele ficar tentando juntar o dinheiro por conta, vai ser pior do que se ele fizer um consórcio e a partir do primeiro mês ter chance de ser sorteado. Entende? Então é a solução que você vai trazer para o cliente. Beleza? Pessoal, não sei, alguém que está cometendo esses erros, está passando por isso, está fazendo exatamente dessa forma que eu estou falando, que é uma armadilha. Por quê? Se você tiver passando, caindo nessas armadilhas, é por isso que você está vendendo. Entende? E aqui eu vou trazer para você, aqui eu vou trazer essa solução de fato, tá bom? Vamos lá. Ó, deixa eu só falar para vocês aqui, ó. Coloca 4 coisas aí como meta, como objetivo profissional. Coloca aí, ó, objetivo. Escreve isso daí, ó, objetivo profissional. Para você se tornar um especialista em consórcio, tá? Você precisa de habilidade em vendas. O que é habilidade em vendas? Tem um método. Tem um método para você saber como ter volume de cliente, buscar esses clientes, saber como negociar, como fechar. Você ter uma meta de 250 mil na semana, tá? Onde atrair, qual o perfil certo, entender o conceito Coca-Cola, aplicar o SRV e o porquê não nos clientes, saber a hora de fazer uma reunião, saber a hora de levar o cliente para o fechamento, ou saber que tem cliente que ele ainda vai precisar ser preparado para o fechamento, ele ainda não está pronto para o fechamento, então ele precisa ir para a sua carteira de cliente. Então, isso é habilidade em vendas.
Se você ficar muito bom na habilidade em vendas, se você ficar muito bom na habilidade em vendas, você bate sua meta de 1 milhão aí todos os meses, ganha dinheiro de verdade, tá bom? Você precisa, para se tornar um especialista em consórcio, você precisa ter conhecimento técnico do consórcio e dos concorrentes, tá? Conhecimento técnico do consórcio e dos concorrentes. Então, você precisa entender tudo, toda a parte técnica do consórcio, tá? Você precisa entender de taxa, de valores, de amortização e também dos concorrentes. Pô, quem que é seu concorrente direto? É o financiamento, você precisa dominar. Carta contemplada, você precisa dominar. Tem outra linha de crédito, você precisa dominar. O cliente está falando em fazer investimento, renda fixa, renda variável, você precisa dominar. O cliente está falando de fundo imobiliário, que é melhor. Se ele é um concorrente, você precisa dominar. Isso vai te tornar um especialista. Você precisa ter estratégias de clientes em potencial. Porque cliente em potencial, você se adquire com estratégias. Tem várias estratégias, tá bom? Mas esse tem que ser um objetivo profissional seu, lógico. Se você quer se tornar um especialista. Outra coisa, você precisa ter alta performance e mentalidade. Então, o que eu te indico? Faça parte de grupos que realmente vão te ajudar, vão acelerar, vão facilitar, e está seguindo o mesmo propósito. Porque sabe qual que é o problema? O problema é você estar perto de vendedores que não vendem. Aí quando você vende, ou se você conseguir vender, parece que você está fazendo muito. Eu gosto de dar um exemplo assim, ó. Às vezes você está num time que está com a baixa performance. Esse time está vendendo aí seus 200, 300 mil por mês sofrido. Quando vende? Aí você vai e você vende 500 mil. Na sua cabeça, nossa, eu estou vendendo muito, porque eu vendi 500. Só que quando você está num grupo que todo mundo está vendendo 2 milhões, 3 milhões no mês, e você vende 500 mil, você fala, não, não posso admitir, eu posso muito mais. Entende que um pequeno detalhe faz muita diferença? Agora, por que eu te recomendo esses 4 objetivos aqui para você se tornar um especialista? Se aprofunde nisso, busque isso. Por que vale muito a pena você dominar esses 4 pilares aqui do especialista? Olha por quê. Eu mapeei e eu cheguei a essa conclusão aqui, ó. Esses 4 pilares te faz ganhar entre 10 e 50 mil de comissão. Se você vender 1 milhão, eu não sei hoje se você é registrado, se você é representante, se você é corretor, mas o mesmo 1 milhão te proporciona 10 mil de comissão ou 50 mil de comissão. E ganhar dinheiro, ganhando 10, tendo habilidade em venda, você vai ganhar dinheiro, vai ter liberdade. Tendo conhecimento técnico, você passa a ter reconhecimento profissional, porque muitos vendedores querem ganhar 10 mil por mês, quer ganhar 50 mil por mês, mas nunca nem leu o contrato. É a mesma coisa, o cara quer trabalhar com mecânica e não sabe nem para que serve uma chave de fenda, uma chave de boca, uma chave de roda. É a mesma coisa, entende? Se você não se aprofundar, se você não se especializar, se você não estudar, desculpa, as coisas não vão cair do céu. Se você tiver estratégias de clientes em potencial, você passa a se tornar uma referência para os clientes, para ser indicado. E se você tiver alta performance, mentalidade, fizer parte de um grupo, te joga para cima, você passa a ter estabilidade financeira. Tá bom? Então, para quem busca isso aqui dentro do consórcio, busca se especializar. Vale muito a pena. Tem muitas profissões aí que não permite esses ganhos aqui, limitam ganhos, e vender consórcio hoje não limita ganho, tá bom? A maioria não limita. Então, é isso que eu desejo para você, tá bom? Vamos lá. Beleza, pessoal? Fez sentido? Tá claro isso? Kimberly, habilidade em vendas entra quais tópicos? Habilidade em vendas é você ter uma meta específica, semanal, dominar a prospecção, dominar a negociação, dominar o fechamento e ter uma carteira de cliente, tá?
Se você só ficar muito bom nisso daqui, encontrar clientes em todos os lugares, utilizando os 4 pilares do consórcio. Quais são os 4 pilares do consórcio? Guardar dinheiro, conquistar bem, aumentar ou multiplicar patrimônio e investimentos, tá? Então, tem que entender isso daqui para prospectar. E aí, o método é o conceito Coca-Cola. Na negociação e no fechamento, eu vou passar para vocês aqui agora, tá? Vou passar o método aqui. Mas você precisa ter método. Porque sem método, você vai ficar aqui, ó, perdido, caindo em várias armadilhas. Não sabendo lidar com os clientes imediatistas, não antecipando as objeções, não levantando o perfil do cliente, respondendo objeções, respondendo o que o cliente está te falando, sem entender o que ele está te falando por trás, o que ele está falando, deixar a venda na mão do cliente, ficar ansioso, desesperado para fechar, ter medo de perder a venda e não transformar o consórcio em solução, ficar falando do meio ao invés da solução, tá? Por isso que fica a minha recomendação. Tenha método, tá bom? Então vamos lá, vamos falar da negociação e do fechamento. Primeira coisa, eu não falei levantamento de perfil do cliente. Pessoal, esse aqui é o meu método, tá? Que é o SRV. Inclusive, esse é o método que eu ensino na mentoria. Na mentoria de especialistas que eu tenho, é o método do SRV que eu ensino. O que é o SRV, pessoal? É você dominar o perfil do cliente, entendendo 3 pontos principais, iniciais, os mais importantes de todos, que é o crédito que ele quer, podemos chamar de sonho. A parcela que ele pode pagar, podemos chamar de realidade. E o lance, o dinheiro que ele tem na mão, podemos chamar de velocidade. Pessoal, entendeu? O SRV do cliente é tudo. Tudo. Eu só preciso entender, por exemplo, um cliente que quer um crédito de 100 mil, ele pode pagar parcelas de R$ 1.000 e ele tem 10 mil na mão para dar de lance. Esse é um perfil de cliente. Agora eu tenho o perfil número 2 que também quer 100 mil, mas ele pode pagar R$ 500 de parcela e ele não tem nada guardado. O que eu quero que vocês entendam? Os dois clientes querem o mesmo crédito, mas vocês conseguem entender que a realidade deles e a velocidade deles mudaram completamente? Por que eu falei que esse é o grande erro? O cliente fala assim: me manda um plano, me passa os valores, me explica o consórcio, me passa uma tabela. E você, ao invés de levantar o mínimo, que é o SRV dele, o que você faz? Você vai lá e passa o plano. Você tem que levantar o perfil desse bendito desse cliente. Como que você levanta como que você levanta o perfil desse cliente aqui? Descobre qual que é o crédito que ele quer, quanto que é uma parcela que ele pode pagar e quanto ele tem de dinheiro para dar de lance. Feito isso, olha como facilita. Pô, eu sei que um plano de 100 mil, eu consigo, por exemplo, que esse meu cliente aqui contrate um crédito de uns 120, 130 mil, talvez até uns 140 mil com essa parcela de 1.000. Essa diferença eu posso dar de lance embutido, que vai facilitar para aumentar o lance que ele tem do bolso, que vai facilitar para ele concorrer, para a gente poder trabalhar num lance fixo. Entende? Agora, esse cliente que pode pagar R$ 500, ele nem consegue um crédito de 100, então ele vai ter que ter um crédito menor. E qual que é a velocidade dele, o lance que ele tem? Esses dois aqui têm pouca velocidade. E olha como mudaria tudo se esse cliente, ao invés de 10, ele tem 50 mil. Entende que a velocidade de contemplação desse cliente mudou tudo? Então é por isso que a gente não vende sonho. Consórcio não é vender sonho. O sonho a gente prospecta. Prospectar é sonho. Vender é realidade e velocidade. É aqui que a gente vende, alinhando a realidade e a velocidade que o cliente tem. Aqui a gente atrai.
falando do sonho, sonho de ter 100 mil para uma reforma, para comprar, para construir, para adquirir, para pegar esse crédito mais do que você tem, entende? Então, sem perfil, esquece. Agora, o grande erro, o grande outro erro absurdo é: levantei o perfil, entendi o SRV do cliente. Agora, o que eu faço? Ao invés de entender o porquê não, que é a minha técnica de antecipar as objeções, o que eu faço? Uma proposta, um plano, ou pior, falo de consórcio. Você não pode fazer isso. Olha lá, vou montar um plano aqui para esse cliente aqui, ó, cliente número 2. Olha o erro. Olha que erro absurdo que eu não posso cometer com esse cliente aqui. Vamos pegar um cliente aqui. Ou erro. Beleza, ele quer 100 mil, que parcelinha de R$ 500 e não tem nada guardado. Aí eu vou falar assim para ele: olha, eu tenho um plano aqui de 80 mil. 80 mil vai ficar 180 parcelas, 180 parcelas de R$ 500. Quanto que a gente vai dar de lance? Nesse caso aqui, nada. Que a gente não tem, né? Você não tem dinheiro para dar de lance. O que esse cliente vai me falar? Já trouxe uma proposta de consórcio. Quais que serão as objeções desse cliente aqui? Se você fosse esse cliente, quais objeções você me colocaria? Pô, vai demorar? Quando eu pego, mas eu quero 100 mil. Eu não posso esperar. Você me garante? Eu vou tirar em quanto tempo? Mas e se eu for o último? Ele não vai colocar essas objeções todas aqui se eu já trouxer o plano de consórcio? Por isso que você não pode ir para o plano de consórcio. O que você tem que ir, pessoal? Vai para o porquê não dele. Primeira pergunta que eu faço para esse cliente e para todos os clientes antes de falar de consórcio. Eu não sei que ele tem pressa. Eu sei que todos os clientes têm pressa, são imediatistas e quer tudo para ontem. Então eu pergunto para ele assim: olha, hoje, você já viu como funciona o financiamento? Você já tentou financiar para comprar, seja um carro, seja um imóvel, 100 mil? Eu pergunto. Sabe por quê? Porque eu vou matar a objeção da pressa aqui no financiamento. Porque quando eu chegar aqui no fechamento, na reunião que eu vou partir para o fechamento com o meu cliente, quando eu chegar aqui na etapa do fechamento, e esse cliente falar assim para mim, com a mesma proposta que eu trouxe aqui, aquele crédito de 80 mil, com as parcelas de R$ 500, sem lance. Nessa mesma proposta aqui, quando ele falar assim para mim: ah, mas eu tenho pressa. Quando eu chegar aqui no fechamento e ele colocar a objeção: ah, mas eu tenho pressa. O que eu vou falar para ele? Vamos financiar. Arruma 20 mil para dar de entrada. Arruma os 20 mil para dar de entrada. E aí você vai assumir as parcelas de R$ 1.400. Que é hoje para você financiar 100 mil. Acho que não dá tudo isso não, mas uns 1.200, 1.100 tá. Consegue, então, já fazer o financiamento e pegar na hora? Qual que vai ser a resposta dele? Então, o que você tem que entender? Que o financiamento ele é seu aliado. O financiamento é que vai te ajudar no fechamento para você vender mais consórcio, tá? Agora, eu vou falar de financiamento, eu preciso... Lembra que eu falei para você se especializar e dominar o consórcio concorrentes? Se você não entende nada de financiamento, você está na mão do cliente, o que ele falar é lei. Ele pode até falar para você, no financiamento imobiliário, que ele consegue ser entrada. Se você sabe como funciona o financiamento imobiliário, você sabe que não existe financiamento sem entrada. Tá? Beleza. Fui para o financiamento, entendi o porquê que ele não consegue, o porquê não dele, porquê que ele não consegue financiar, porquê que ele não consegue atender a pressa dele. Ainda assim, eu não vou falar de consórcio. Eu não vou trazer a proposta do consórcio para ele. O que eu vou fazer? Agora, eu vou perguntar sobre ele guardar o dinheiro sozinho, por conta.
Bom, você está me falando que você pode pagar R$ 500 por mês. Vamos falar em guardar esse dinheiro? Para você juntar 100 mil, vai demorar 200 meses. 200 meses. A pergunta que eu te faço, será que você vai conseguir juntar por 200 meses, sem falhar um mês, R$ 500 todos os meses, até conseguir ter os 100 mil que você quer? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês. Vocês acham que um cliente consegue? Você acha que é fácil para um cliente guardar o dinheiro todos os meses? Entende quando eu falo aqui, ó? Entende quando eu falo aqui nas armadilhas de transformar o consórcio em solução? Vocês entenderam aqui, vendo esse exemplo, como eu transformo o consórcio em solução, já antecipando as objeções do cliente? Aqui eu estou antecipando as objeções dele. Aqui eu estou pegando o real problema que ele tem, tanto pela pressa quanto pela demora, e eu vou transformar o consórcio, talvez nem na melhor, mas eu vou transformar o consórcio na única solução do cliente. Fez sentido, pessoal? Tá claro? Entende a importância de um método? Comenta aí se está fazendo sentido para vocês, inclusive e principalmente a importância de um método. E por que que você precisa treinar isso? Porque no normal é você já vir trazendo consórcio, falando de consórcio, querendo provar que o consórcio é melhor, que ele tem chance, mas você não pode garantir. Tá claro isso? Beleza? Então tá. Ó, SRV, mas por que não? É igual a venda. Entendi o perfil do meu cliente. Entendi o perfil dele. Entendi o porquê que ele não consegue. Só com esses dois métodos aqui, eu já consigo vender o consórcio para o cliente. Só que tem três motivos que me impedem de vender. Três motivos que me impedem de vender, que é o IDA. Esses são os três motivos que me faz perder a venda. Por que IDA? É I de interesse, interesse no bem, não interesse no consórcio, decisão e adesão. Então, quando eu vou avançar na negociação para trazer o plano, para fechar esse plano que eu consegui para o cliente, primeiro, eu preciso descobrir o real interesse desse cliente nessa conquista. Segundo, eu preciso saber se ele está com quem decide. E terceiro, se ele tem o valor da adesão para a gente fechar. Por quê? Pensa aí comigo, todas as vendas que você já perdeu até hoje, não foi por um desses três motivos? Todas as vendas que você já perdeu, não foi porque o cliente falou, é porque eu ainda vou ver direitinho, eu ainda vou fazer umas contas, eu ainda vou analisar. Ou ele falou, é que eu tenho que ver com a minha esposa. Ou ela falou, é que eu tenho que ver com o meu marido. Ou o cliente falou, é que eu vou ver com o meu sócio. Eu tenho que falar com o meu pai, com a minha mãe, com o meu tio, com o meu sogro, com o pastor. Não tinha decisão. Ou, o pior, o cliente falou, mas, então para eu fechar agora, eu tenho que pagar? Mas eu tenho que pagar agora? Mas tem como eu fazer você me contemplar e eu não pagar? Mas onde eu vou arrumar esse dinheiro da parcela? Onde eu vou arrumar esse dinheiro para começar? Pessoal, o cliente não fala isso? O cliente não mete esses loucos? Fala ou não fala? É assim ou não é assim? Então eu não posso chegar numa reunião, eu não posso fazer uma proposta, eu não posso chegar no fechamento sem o IDA. E o que que acontece, pessoal? Por que que chama funil de venda? Olha lá, deixa eu colocar aqui, ó, funil de venda. Ó, por que que chama funil? Deixa eu pegar um funilzinho aqui. Aqui, ó. Vou pegar esse funil. Ó, pessoal,
Quando a pessoa mora de aluguel aí, Marcela, aí você leva ela para sua casa, ela não paga mais aluguel. Como que nós faz? Ou ela financia, ou ela junta dinheiro, ou ela dá um jeito de pagar o aluguel e o consórcio, ou ela faz um sacrifício, ou ela aumenta a renda. Como? Que você quer que eu faça? Só se eu pagar a parcela para ela, se eu trouxer para minha casa. Isso e esse ponto é importante. Isso é problema do cliente, não é problema meu. É que às vezes, deixa eu falar uma coisa, e é legal você falar isso, e desculpa a brincadeira, não leva a mal se eu estou realmente brincando, mas entenda uma coisa: você quer pegar o problema do cliente para você. O cliente fala assim: isso é regra de ouro. Ai, mas eu pago aluguel. E se você não fizer nada, você vai morrer pagando aluguel. O que você quer fazer? Você vai conseguir guardar dinheiro? Você vai conseguir ter a entrada e ter tudo o que exige um financiamento para aprovar? Não, então como que você vai fazer? O que dá para a gente fazer? Entende? Tem cliente que não vai ter o que fazer, porque a realidade dele, a parcela que ele pode pagar, é zero. E aí, como que a gente vende? Se o cliente, a realidade dele, a parcela dele não condiz com. Entende? Mas, ó, entenda isso daqui, ó. Vamos começar. Ó. Aqui é a prospecção, tá? Aqui é a prospecção. Aqui são todas as pessoas que querem um crédito, querem comprar um bem. Então, aqui é a prospecção, beleza? Aqui no funil. Tá. E aqui no roxinho é a prospecção. Aqui é a negociação. Então, pô, o cliente fala para mim, qualquer pessoa fala para mim o seguinte: eu quero comprar um carro, quero comprar uma casa. Legal? Quer comprar um carro, uma casa. Aí eu vou levantar o SRV e entender o porquê não do cliente. Quanto custa esse carro, quanto custa essa casa, quanto que é uma parcela que você consegue pagar, se você tem dinheiro guardado ou não. Levantei o perfil, beleza. Agora para eu chegar no fechamento, o que esse cliente precisa ter no mínimo? O IDA. Que é o IDA? Interesse, decisão e adesão. Se ele não tiver um dos pontos do IDA, pô, ele não tem interesse em comprar, ele ainda está vendo, ele está pesquisando. Se ele tiver esse bem ou se ele não tiver o bem, tanto faz como tanto fez. Ou esse cliente não tem a decisão. Ou esse cliente não tem o valor da adesão hoje, ele não tem a adesão hoje. Pessoal, não adianta eu querer ir para o fechamento. Para onde que eu vou? Para a carteira. Só que eu vou continuar trabalhando a partir do porquê não e a partir do IDA. É por isso que você vai atrair, você vai prospectar 100 clientes, você vai prospectar lá 100 clientes, dos 100 na negociação vai avançar 20 clientes e dos 20 você vai fazer duas vendas. Só que qual que é a grande mágica do profissional de consórcio, do especialista em consórcio? Qual que é o grande ponto? Qual que é o grande negócio? Pô, você não prospectou 100 clientes, o que você vai fazer? 98 que não comprou ainda está na sua carteira. Por quê? Você vai continuar trabalhando esses clientes a partir do IDA e esse cliente vai ficando pronto para comprar. Vai voltar já a partir da negociação para você levar eles para o fechamento. Entende? Porque que você precisa de um funil, que você precisa ter uma carteira, porque senão você está sempre buscando um cliente novo e nunca está trabalhando todos esses aqui, esses 98 que não compraram. Por isso você precisa de método para prospectar, método para negociar e método para fechar. E aí vamos lá. Então eu fiz toda essa introdução para a gente chegar agora no fechamento, que é o que de fato eu queria que vocês, são as técnicas que eu quero que vocês dominem, aprendem. Só que não adianta eu só falar de técnica de fechamento sem trazer o contexto, sem eu trazer aonde você vai ter mais facilidade no fechamento. Beleza, pessoal? E aqui faz sentido a carteira. Olha lá.
Sempre retoma no porquê não, o porquê o cliente ainda não tem o que ele quer. E aí, já comprou seu carro? Já comprou sua casa? Já fez? Já adquiriu? Pô, você falou que tinha pressa, já fez? Que pressa é essa que você ainda não fez? E aí a gente vai falar das condições diferenciadas e a gente vai utilizar outras abordagens, tipo uma abordagem direta, para falar, olha, você conhece alguém que apareceu uma condição muito, mas muito boa aqui nesse fechamento de mês, tá? E a gente vem na carteira. Mas vamos lá. Primeira coisa, o que você precisa fazer, pessoal? O que vai ser um grande diferencial que vai fazer você vender mais para os seus clientes? Primeira coisa, e se você não está fazendo isso, a partir de amanhã, faça isso com seus clientes. Fala assim, olha, apareceu duas possibilidades incríveis aqui. Uma para quem tem muita pressa e a outra para quem pode se planejar, para quem não tem pressa. Se você tiver interesse, se você tiver pressa para ter, aí você fala do bem, nunca do consórcio. Se você tiver pressa para ter o bem, me fala que apareceu duas condições incríveis aqui. E pessoal, às vezes você vai trazer uma condição de pressa para o cliente. O que é uma condição de pressa? Você vai analisar um grupo e vai falar para ele qual o lance que ele precisa ter para ser contemplado nos primeiros meses, no primeiro mês. E isso é fácil. Qual que é o grande problema, normalmente, de você já trazer um plano, uma proposta, e você não vai passar isso nem por telefone, nem pelo WhatsApp. Você vai marcar uma reunião com o cliente para passar esse plano e essa proposta. Principalmente para ser uma técnica de fechamento, que é a mais efetiva que existe, que é você apresenta a dificuldade e vende a facilidade. E você vai trazer um outro grupo, um outro plano para esse cliente, onde ele vai poder trabalhar sem pressa, se planejando, aonde você vai trazer um plano, uma condição que ele consegue entrar agora e já concorrer, correr o risco de ser contemplado pelo sorteio. Ou, se você tivesse opção, com um lance fixo, tá? Então, esse é um primeiro ponto que você precisa trazer para o cliente. Pode ser, aí você vai ver o que, aí, assim, ó, ser grupo novo, ser grupo em andamento, se ter lance embutido ou não, você vai analisar de acordo com o perfil do cliente. Só que na hora de retomar, de trazer o plano, de trazer a proposta, traz uma condição uma que, assim, você sabe que vai ficar um pouco fora da realidade do cliente. Mas se ele vir falar para você assim, mas eu queria tirar rápido, bom, então vamos dar esse lance aqui, vamos entrar nesse grupo aqui. E tem cliente que prefere, faz um esforço, faz um sacrifício e entra. Cara, então se eu arrumar um dinheiro a mais, você consegue. Cara, eu não consigo esse dinheiro. E aí você vai vir, lembra lá do porquê não? Lembra do porquê não? Você vai usar esses motivos do porquê não para fazer ele fechar o consórcio. Ah, mas e se demorar para eu ser sorteado? Entendi. Então você está me falando que você prefere juntar o dinheiro sozinho por conta? É isso que você está me falando? Entende, pessoal? Eu não vou falar, é, eu não vou responder com sim. Mas você acha que eu posso ser contemplado? Você acha que vai demorar? Olha, eu vou te falar a certeza que eu tenho. Se você não fizer, nunca vai ser contemplado. Mas se você não quiser fazer o consórcio, você vai juntar o dinheiro? Pergunto e fico quieto. Essa é a grande mágica do fechamento. Tá claro? Elisa, só se você trabalha com carta contemplada, mas eu não vou para carta contemplada nunca. Ainda mais analisando o cliente se ele não tem dinheiro para entrada. Para que eu vou falar de carta contemplada? Mas se você quiser trazer um plano de carta contemplada onde ele já dá o dinheiro da entrada e pega o crédito, ao invés de fazer um plano e contemplar, não tem problema também. A questão é o perfil do cliente. A maioria dos clientes que
querem carta contemplada, eles não têm nem noção do custo de uma carta contemplada. Tá bom? Vocês entenderam que quando começar a surgir as objeções do cliente, eu preciso. Aqui está a minha base, está aqui a base que eu vou utilizar para fazer ele decidir por um desses dois planos aqui? Ai, mas eu quero tirar rápido, mas no consórcio eu não vou ter condição de entrar nesse grupo e dar esse lance. Tudo bem, você prefere financiar? É só 20% de entrada. Ah, mas eu não consigo. Então, quer já concorrer e ter chance agora, já no próximo mês? O que eu estou fazendo? Eu estou afirmando? Pergunta. Quem responde primeiro perde. Quem pergunta melhor vence. Entenderam porque você tem que ficar bom em fazer pergunta? Ah, mas e se eu for o último? Olha lá, objeção, e se eu for o último? Entendi. É, você corre o risco de ser o último, mas você também corre o risco de tentar guardar o dinheiro todos os meses e não ter nunca. Qual das duas possibilidades será que é mais fácil para você? Correr o risco de sair agora, ter chance, ou fazer sozinho por conta? Entende? E aí, pessoal, o que você tem que ficar bom? Você tem que ficar bom em gatilhos, 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 gatilhos mentais, porque os gatilhos mentais ele vai acionar na emoção do cliente. Por exemplo, valoriza a sua condição, valoriza o seu plano, deixa o seu lance embutido, se o cliente conseguir ter lance embutido, deixa isso como carta na manga para transformar em algo exclusivo. Tenha data para encerrar. Toda condição precisa ter data. Não tenha apego. O que é não ter apego? Sempre faça o cliente entender que quem precisa é ele. Quem tem que estar desesperado é ele, não você. Quem vai perder se não fizer nada é ele. E faça o cliente entender que tudo o que é bom custa mais caro e é mais difícil e é raro. Que produto bom não fica na prateleira por muito tempo. Então você não pode falar para o cliente, por exemplo, que você vai ajudar ele com um lance, com um grupo, com uma parcela reduzida. Você não pode falar isso para ele e falar que você tem isso sempre. Muito pelo contrário, olha, se eu conseguir essa condição que vai facilitar, que vai te ajudar, não vai ficar disponível por muito tempo. Tem vários outros vendedores, vários outros especialistas que podem pegar essa condição. Por isso que a gente precisa fechar, por isso que você precisa arrumar o dinheiro para a gente já fechar esse plano aqui. Entenderam, pessoal? Esses são os gatilhos. Os gatilhos, eles são mais importantes do que ficar explicando coisas técnicas do consórcio. Tá claro isso? Outra coisa, você precisa utilizar o gatilho da antecipação. O gatilho da antecipação é você contar uma história positiva ou uma história negativa para o cliente. Como se conta uma história positiva? Por exemplo, ó, eu tenho um cliente que fez uma carta de 280 mil comigo e adivinha, foi sorteado no primeiro mês. Você acredita? Sorteado no primeiro mês, 280 mil. Pagou uma parcela e já pegou os 280 mil na mão.
Se ele fosse juntar esse dinheiro, quanto tempo você acha que ele demoraria? Você acha que ele conseguiria juntar? Mas sabe por que ele foi sorteado no primeiro mês? Porque ele fez. Ó, contei uma história. E essa história é real. É a história do senhor Arlindo. Enfim, tem vários clientes que já foram sorteados no primeiro mês. Mas os 280 mil é o senhor Arlindo. E eu falo para o meu cliente, inclusive, se você quiser o contato do senhor Arlindo, eu te passo. Isso é uma história positiva, mas eu também posso contar uma história negativa. Deixa eu te falar, eu tenho um cliente aqui que ele ficou com medo, ele ficou com receio, ele realmente estava com medo de demorar muito para sair. Ele estava com muita pressa, mas eu expliquei para ele que a condição que ele tinha, ele não podia pagar pela pressa. Por quê? A pressa custa caro. Então nós temos três preços: pagar pela pressa, que é caro. Nós temos um segundo preço, que é pagar pelo planejamento, que é o que eu estou te propondo, que é mais barato. Mas existe um terceiro preço. Qual que é o terceiro preço? Cair em golpe. Cair em golpe. E eu expliquei isso para o meu cliente. Porque ou a gente paga o preço da pressa e tem um preço, ou a gente paga o preço do planejamento e tem outro preço, ou a gente corre o risco de cair em golpe, que é a terceira opção. Quando você quer algo rápido e barato, o único que oferece algo rápido e barato é golpe, é armadilha. E assim, eu tenho um cliente que estava desesperado, achou que ia pegar 100 mil, arrumou um dinheiro que ele nem tinha e caiu no golpe. E assim, você corre esse risco. Mas tá tudo certo. Lembra que eu não estou desesperado, eu não estou ansioso, eu não tenho medo de perder o que eu não tenho. Eu trago a história. Eu faço antecipação, mas a decisão é dele. Outra coisa, outro motivo que eu posso utilizar no fechamento, o gatilho da autoridade. Como que eu utilizo o gatilho da autoridade? Eu falo assim, olha, eu vou falar com o meu gerente, com o meu diretor, com o meu supervisor, para ele poder liberar essa condição, mas vai ficar condicionado você me indicar aí pelo menos 10 pessoas. Se eu conseguir essa condição, você me indica? Entendeu? Ó, eu até vou pedir, vou ver se libera, vou ver se faz, mas eu preciso que você aí me indique algumas pessoas, pode ser? Aí a gente aprova lá no sistema. E pessoal, pega esses argumentos aqui de fim de mês, tá? Pega esses argumentos de fim de mês. Eu pego sempre a minha carteira de cliente. Ó, vamos voltar lá no desenho do funil. Ah, que eu já desfiz. Mas pensa aqui, ó. Eu sempre retomo com a minha carteira de cliente. Eu vou falar com todo mundo que eu já falei um dia agora na última semana. Então tem pessoas que eu mando uma, duas mensagens por mês, mas na reta final do fechamento, o que eu falo para ela? Ó, chegou o fim do mês e as melhores condições vão ser liberadas. Se você ainda quiser conquistar seu bem, me avisa. Ó, a empresa vai fazer um feirão. De novo, olha lá, o gatilho da exclusividade. E no feirão, que vai ser o mês que vem, tem taxas melhores, tem condições melhores, vai ter planos diferenciados. Se você ainda quiser conquistar, me fala, que eu consigo te passar um plano ainda melhor do que aquele que a gente conversou. Entende? Ó, vai surgir um desconto especial, vai surgir condições especiais, tá? Outra coisa que eu falo como argumento, como motivo, eu falo para o cliente, olha, essa época do ano aqui, outubro, novembro e dezembro, é a melhor época para você entrar e se organizar, se planejar para participar do consórcio em janeiro, fevereiro e março. Sabe por quê? Porque normalmente aqui o lance tende a subir, porque as pessoas têm mais dinheiro,
recebe mais, o dinheiro, recebe 13º, férias. E normalmente aqui os lances eles caem. Por quê? Porque as pessoas têm mais compromisso, porque as pessoas pagam mais impostos, entendeu? Então, quando você entra agora, você vai pegar uma subida de lance, mas você já está se preparando para no ano que vem ter mais facilidade. E outro detalhe, se você fechar agora comigo, agora, hoje, ainda esse mês, você não vai pagar a parcela em outubro. A segunda parcela vai pagar a primeira agora e a segunda vai vir só para novembro. Então, todo fechamento de mês, eu utilizo esses argumentos aqui e com esses argumentos aqui, eu sempre vendo mais. Porque lembra que os motivos para vender tá mais ligado a mim, tá mais ligado a você do que aos clientes? Todos fazem? Lógico que não, pessoal. Por isso que é funil, não se iluda. É a minoria que faz. Mas quanto mais clientes você tem na sua carteira, mais você fecha, mais você vende. Então eu vou retomar meus clientes, retomando, perguntando se ele já comprou, se ele ainda não comprou, se ele ainda não tem. Vou utilizar esses motivos aqui, esses argumentos de fim de mês, e vou utilizar a abordagem indireta. Então, eu posso falar, por exemplo, eu conversei com o cliente. Aí eu falo para ele assim, olha, é, ah, às vezes é legal, eu gosto de falar assim, ó, condição de investidor, grupo de investidor. O que é um grupo de investidor? É um grupo de pessoas que querem adquirir a longo prazo. Não está com pressa para ser contemplado. Ou tem uma modalidade que ele pode concorrer aonde só participa quem não tem pressa. Essa aqui normalmente é o que eu falo do lance fixo, tá? Quando você tem lance livre e lance fixo na mesma assembleia, eu falo para o meu cliente assim, olha, eu tenho um grupo aqui aonde quem tem pressa concorre em uma única modalidade e quem não tem pressa concorre na outra. Então, se você quiser fazer sem pressa com esse grupo aqui de investidor que não tem pressa, que não está desesperado, a gente fica concorrendo ali com um lancezinho baixo para tirar, tá? E eu utilizo, muitas das vezes, simplesmente para passar para o cliente uma abordagem indireta, um cliente que eu já conversei. Eu não quero vender para ele. Aí o que eu falo assim? Eu falo assim para o meu cliente, ó, eu estou com uma condição diferenciada aqui, eu estou com um grupo de investidor, eu estou com um grupo especial, uma taxa de feirão, enfim, eu crio um motivo e eu nem falo que eu quero vender para ele. O que eu falo? Cara, se você souber de alguém que quer comprar um carro, se o cliente, se eu negociei carro com ele. Ó, se você conhecer alguém que está querendo comprar uma casa, comprar um imóvel, comprar um terreno, reformar, construir um apartamento, uma casa num condomínio, eu estou com condições diferenciadas. Porque, às vezes, quando você fala isso de forma indireta, que é para um outro, desperta o desejo, desperta o interesse nele. Tá? Pessoal, entenderam? Fez sentido para vocês? Novamente, às vezes, pessoal, eu te falei uma coisa aqui que não é nova para você. Pode ser que eu tenha falado muita coisa, principalmente de método, que seja novo para você. Mas pode ser que tenha coisas que eu falei aqui que você já sabe, que você já fez e teve resultado, mas por algum motivo você parou de fazer e parou de ter resultado. Entende por que que é importante você estar sempre estudando, sempre aprendendo, sempre relembrando o que você faz, que você já fazia, que dava certo, mas em algum motivo, em algum momento você parou, tá? Deixa eu, só para a gente fechar aqui, deixa eu trazer aqui para vocês que nesse exato momento, pessoal, tem dois tipos de vendedores, tá?
nesse exato momento, trabalhando com consórcio, tem dois tipos de vendedores. Olha isso daqui. Informação da ABAC, tá? De janeiro a julho, 7 meses, o consórcio vendeu 200 bilhões. Pessoal, ano passado inteiro, o consórcio em 12 meses vendeu 300. Esse ano, em 7, já bateu 200. A tendência é chegar perto dos 400 bilhões de crédito comercializado no consórcio esse ano de 2024. Então, nesse exato momento, tem dois tipos de vendedores. Quais são esses dois? O que tem método e o que não tem método. Método de venda, é isso que eu acabei de ensinar, isso que eu acabei de apresentar para você. Quem tem método hoje está ganhando muito dinheiro, está nadando de braçada, está vivendo um momento, uma condição espetacular. Agora, quem está sem método, o que está acontecendo? Está deixando de ganhar dinheiro. Não está aproveitando o melhor momento, um momento que, assim, sempre foi mágico no consórcio. Entende? Eu não sei se você, qual dos dois momentos, é, qual dos dois momentos você está vivendo hoje, com método ou sem método. Mas o que eu te recomendo? Tenha um método. E assim, acontece muito, que nem tem muita gente da mentoria aqui participando. E sabe qual que é o diferencial de quem está na mentoria e está aqui participando? É que está sempre aprendendo. Está sempre se reciclando, está sempre participando dos encontros, está sempre relembrando o que faz, o que funciona. Entende? Eu quero que você viva esse momento do consórcio, esse momento mágico do consórcio. Só que assim, não adianta você não investir em você, não investir tempo, não investir dinheiro, não aprender a fazer do jeito certo, tá? É, alguém aqui, alguém que tem interesse, quer que eu apresente como que funciona, como que eu ajudo o pessoal na mentoria, por que o pessoal da mentoria tem tanto resultado? Assim, eu acabei de mostrar para vocês o método. Então, o método, é lógico, tem mais. Dá para se aprofundar muito mais na parte de prospecção, naqueles 4 pilares que eu falei. Na habilidade em vendas, no conhecimento técnico, no, nas estratégias de clientes em potenciais e, lógico, num grupo de alta performance para te ajudar. Vocês querem que eu te mostre como que funciona na mentoria? Quer que eu traga uma condição para vocês avaliar se realmente faz sentido para vocês ter método, ter ajuda, ter mentor, ter um grupo e também ganhar dinheiro de verdade, aproveitar esse momento do consórcio? Beleza. Então eu vou trazer aqui para vocês olhar, analisar e parar de perder dinheiro com o consórcio. Ó, e vai ser até uma novidade para o pessoal da mentoria, tá? Nossa mentoria vai mudar de nome. Hoje chama Fechamento de Milhão, mas como toda hora eu fico recebendo mensagem do pessoal falando do SRV, Alan, tô aplicando SRV, Alan, tô aplicando SRV. Então, pessoal, a mentoria vai chamar SRV, tá? Sonho, realidade e velocidade. Então, é você ter método, mentor e grupo para vender acima de 1 milhão no mês, receber comissões entre 10 e 50 mil. Você vai ter o método completo, com a apostila, com as aulas gravadas, tudo pronto, exatamente para você ter essa habilidade em venda, para você vender esses 250 mil na semana, toda semana, para você ter facilidade com clientes de potencial, ficar pronto, entender quais são os diferenciais, estar preparado com a forma técnica, além da plataforma completa com todos os meus cursos, além do grupo com os membros da mentoria.
Além de ter o meu contato direto no WhatsApp para tirar dúvida, para pedir ajuda, para ter auxílio em negociação, em situações aí que você está passando, e encontro de mentoria toda semana. É assim que funciona a nossa mentoria, que nem nossos encontros é toda segunda-feira às 20 horas. Então, você coloca na sua agenda, amanhã nós temos um encontro da mentoria, diferente desse daqui, porque esse aqui eu estou trazendo um conteúdo. Na mentoria, é o pessoal, os membros da mentoria, os alunos da mentoria, que trazem as situações. Olha, eu estou com um cliente assim, estou com um cliente assado, está acontecendo isso, me ajuda nisso, me ajuda aquilo. Ah, eu estou começando. Só que você já começa do jeito certo, entende? Além da... Ah, não está passando aqui. Ah, agora vai. Ó, olha o poder do método aqui, ó. Esse aqui é o Fábio. Ó, o Fábio fechou 3,5 milhões. Essa aqui é a UC. Onde que eu vejo no Zoom aqui? Aqui. Ó, a UC vendeu 4,6 milhões no mês. Aqui ela compartilhou, quando eu falei sobre a minha venda, negociar com cliente alto, que você tem que ter paciência. Aí ela compartilhou que ela vendeu 4,6 milhões. Aqui está o Guilherme, que nunca tinha vendido consórcio, entrou e vendeu 2,9 milhões no mês. Aqui está o Márcio, que, olha lá, ó, utilizando a técnica do SRV, conseguiu fechar uma venda de 3 milhões essa semana. Pô, vendeu 3 milhões na semana. Aqui está o Eduardo, não sei o que faria sem o SRV na minha vida. Vendeu duas cartas de 100 mil e a outra de 80 mil. Bateu a meta de 250 mil da semana. A Beth falando aqui, ó, o SRV é um divisor de águas. Pessoal, esse método que eu ensinei para vocês, tá? A Lu aqui, ó, a Lu que... Nossa, a Lu vende muito. Aí, ó, a Lu é da mentoria que está comentando aqui, ó, vendeu 600 mil essa semana. Entende? O caminho do milhão fica muito mais fácil. E aí, para você ganhar entre 10 e 50 mil, pessoal, não fica distante. Esse é o poder do método, tá? E assim, você tem duas opções: ter método e ganhar dinheiro, e não ter método e continuar perdido. E vacilar de fato, perder esse momento do consórcio, onde o juros está muito alto, onde o crédito está restrito, onde as pessoas querem comprar. Só que se você não tem mentalidade, não tem método, não tem orientação, você só vai ficar. Igual aquela hora eu brinquei com o Márcio, ah, mas o cliente que paga aluguel, cara, foge desse cliente, ele não é cliente. Esse é o pior cliente que você deveria estar trabalhando. Aí, ó, a Lohane fiz no segundo mês de consórcio, vendi mais de 1 milhão, entendi, do segundo mês. Tem gente que a vida, ó, eu conheço vendedor que está 10 anos no consórcio e ainda não vendeu 1 milhão. Por quê? Não tem método. Porque está perdido. Beleza? Ó, essa oportunidade aqui, ó, se você quer ter o método Mentor Grupo para aproveitar o mercado, ganhar entre 10 e 50 mil vendendo acima de 1 milhão. Eu não sei quanto você ganha. Comenta aí para mim, quanto você ganha se você vender 1 milhão? Quanto que você ganha de comissão? Quanto que você ganha de prêmio? Quanto que você ganha, por exemplo, eu sou registrado, beleza, você não vai ganhar a maior comissão do mundo, mas isso é o 13º? Isso as férias. Porque as empresas elas pegam a média. Olha a oportunidade que você tem vendendo 1 milhão. Ah, boa. O André, bancário. Beleza, André. Mas assim, vai por mim. Se você aprender a vender consórcio, aí no banco, você vai se destacar de todo mundo, você se torna uma referência, você vai vender todos os outros produtos de forma muito mais fácil, você vai ganhar seus prêmios, sua PLR fica mais alta. Cara, e estou falando isso fora a promoção, porque você vai se destacar, porque ninguém no banco sabe vender consórcio. Tá? Só passando o valor, para você entender o valor, não é o preço ainda, mas olha o valor. O curso, você vendeu 1 milhão no mês, o método SRV completo, R$ 1.000. A plataforma com todos os cursos, R$ 2.000. Só se você fosse fazer parte do grupo do WhatsApp, 2 mil. Acompanhamento por 1 ano no WhatsApp comigo, direto ali, para você encher o meu saco. Não, pra você ganhar dinheiro, né? Encher o saco, não. 5 mil. E se eu fosse cobrar para fazer esses encontros de mentoria toda semana, eu não cobraria menos que R$ 5.000, tá? Então, o total, esse é o valor, só para você entender o valor, mas ainda não é o preço. 15 mil.
Agora vamos falar de preço. Hoje o preço da mentoria é R$ 5.000 à vista, ou em 12 parcelas de R$ 500. Esse é o valor. Por que R$ 500 por mês, pessoal? Por que 5.000 à vista? Porque, pô, você vai ter uma habilidade que você vai ficar muito bom em tudo. Você vai ganhar dinheiro. E vai ganhar dinheiro de verdade. R$ 500 por mês, pessoal. Eu assumi uma parcela de R$ 500 por mês com 19 anos, quando eu entrei na faculdade. Só que eu entrei na faculdade pagando R$ 500 por mês, eu entregava água para pagar minha faculdade, e a minha perspectiva, fazendo faculdade de logística, era para ganhar um salário de R$ 1.000 por mês. E eu investia R$ 500 por mês pagando uma faculdade, que o meu salário ia ser uns 1.000, R$ 1.500. Se eu virasse um gerente muito bom, eu ganharia 5.000 de salário. E eu assumi uma parcela de R$ 500, que era a minha faculdade. Não sei quem aqui já assumiu uma faculdade aí para pagar uma parcela aí de mais de R$ 500 por mês, com projeção de salário, com uma concorrência, com uma competição, que falar em ganhar 10, 50 mil é loucura, tá? Então esse é o preço da mentoria hoje. Mas a oportunidade que eu vou trazer para vocês aqui é vocês investir só 997, tá? Ou 12 parcelas de 99,70, tá bom? É realmente uma oportunidade, eu realmente estou fazendo para vocês aqui, porque eu sei que pode fazer muita diferença. A Lu falando aqui, ó, comprando a mentoria, na primeira semana já tem um retorno. Comprei na primeira semana com a SRV, fechei 700 mil, fiz a repescagem com todas as vendas que não conseguia fechar, e foram cartas de 35, 70, 50, 100 mil. Olha isso, entende? Então, pessoal, quem quiser fazer parte da mentoria, eu tinha aumentado o preço, eu estava cobrando R$ 5.000, sim, que é o valor que eu acho justo, é o valor que eu acho que vale. Quem se esforça, dá um jeito, recupera esse investimento muito rápido. Uma venda faz recuperar, mas eu preferi dar mais oportunidades para mais pessoas. Por isso que eu fiz esse preço aqui, tá? Que na minha. Eu sei que é dinheiro, pessoal. Não vou falar que é pouco dinheiro, porque às vezes você não está vendendo, às vezes você está com dificuldade para vender, mas, pô, se você puder fazer um esforço, um sacrifício, assumir aí, ah, não, mas eu não tenho dinheiro para comprar à vista. Essas 12 vezes é só no cartão, eu não tenho cartão. Arruma, dá um jeito, se compromete, mete as caras. Porque assim, ó, R$ 99 é R$ 25 por semana. Eu duvido que você não gasta R$ 25 toda semana com bobeira. Eu estou falando de você estar com nós aqui toda semana, ter o método, estudar. Pô, tá com gente que nunca tinha vendido e vendeu 3 milhões. É o outro que vendeu 3 milhões no mês, tá? Eliane, até amanhã eu garanto esse valor, depois eu não sei, tá? Mas essa é a condição para te ajudar, para você parar de sofrer para ganhar 10 mil de comissão. Agora sim, uma coisa é certa: 10 mil de comissão muda a sua vida. Né? Ó, Alô, aqui, ó. Nós temos um grupo no WhatsApp de todos os mentorados, todos nós nos ajudamos e o Alan nos atende o dia todo. É isso, o grupo é dos alunos, o grupo é para você estar ali ajudando, pedindo ajuda. Ah, essas mensagens aqui, ó, é que muitos me mandam mensagem no particular. Mas a maioria das mensagens do pessoal comemorando venda é no grupo da mentoria, tá? Isso, Kimberly. Todos os encontros ficam gravados, tudo. Por exemplo, é que esse aqui eu vou deixar, mas teve um que eu fiz, é exclusivo só da mentoria. Os métodos é da mentoria. Todo método novo, todo curso novo, eu não vendo esse curso para quem é da mentoria. Quem é da mentoria ganha dentro da plataforma, tá? Então, pô, se você puder investir aí 12 parcelas de R$ 99,70, acessa alancacula.com.br/mentoria ou escaneia o QR Code aí
Assim que você fizer a compra, assim que você garantir a sua vaga na mentoria, eu mesmo vou te mandar uma mensagem, te mando o link do grupo, te mando as boas-vindas, já vou te dar um direcionamento inicial, vou falar por onde você começa, você vai me falar onde você está, que pé que você está. Ah, eu estou começando. Ó, você vai começar por aqui, ó. Você vai começar assistindo o módulo Primeiras Vendas, você vai pegar a apostila do método, porque o método está todo pronto, está todo desenhado, é para você colocar em prática, tá? É para você, de fato, acelerar nos resultados aí. E o mês está acabando, pessoal. Eu brinquei semana, quer dizer, não brinquei. Semana passada eu fiz esse mesmo encontro aqui, mostrando para vocês que eu, Alan, Alan, ganhei praticamente 50 mil de comissão em uma semana, vendendo consórcio. O Alan. Aí sabe qual foi o paralelo que eu fiz? Tem profissionais formados falando inglês, espanhol, 3 faculdades, MBA, que não ganha 4 mil por mês. Eu fiz uma comissão que, em uma semana, dá mais do que um ano de salário de alguém que ganha 4 mil por mês. Porque um ano de salário de 4 mil por mês, não estou nem falando desconto, estou falando de 4 mil ali à vista. Dá 48 mil de salário no ano. Entende? Vendedor de consórcio, pessoal. Tá? Então, essa é minha oportunidade para vocês, é a minha condição para vocês. O máximo que eu posso fazer é oferecer, te estender a mão, te dar a condição. E se você estiver pronto, se você quiser realmente ajuda, se você realmente quiser ser destaque aí vendendo consórcio, se tornar uma referência, bora com a gente. Bora com a gente, porque esses depoimentos da mentoria. Pessoal, eu sei que tem gente que enrola, mente, conta um monte de coisa mirabolante e eu quero deixar bem claro, tá? Não existe milagre para vender, existe trabalho. Mas uma coisa é trabalho, é trabalhar do jeito certo, com método, e outra coisa é você tentar sem método. É ficar perdido, é não conseguir. Tá bom? Então, dei o recado, acessa aí alancacula.com.br/mentoria, só isso, você já entra lá direto no site, ou se não, manda uma mensagem lá no WhatsApp, direto que eu te mando o link, tá? Ou me manda lá no Instagram. Mas agora, você que chegou até aqui, até o final, ó, se você sair esse link aqui, ou esse daqui, mentoria, você acessa aí o site, inclusive no site aí tem todos os detalhes da mentoria, tem mais depoimentos, pô, porque assim, depoimento de aluno da mentoria não falta. E outra, quanto que você precisa vender para recuperar esse valor de investimento para estar um ano? Uma vendinha de 100 mil você já paga, tá? Então, se tiver dúvida, manda lá no WhatsApp, manda mensagem lá no número, se precisar de alguma coisa, você fala, tá bom? Se quiser se tornar um especialista, se quiser ter ganhos aí de 10, 20, 30, bora com a gente, porque, pô, tem gente ganhando muito dinheiro. E olha que eu nem tô falando os resultados absurdos, tá? Tipo assim, um que vendeu 12 milhões, um que passou teve uma campanha aí de uma empresa que vendeu 25 milhões. Não tô nem falando os negócios é absurdo do absurdo. Tô falando só de vender 1 milhãozinho ali no mês, tá? Eu que vendi um e pouco em uma semana, tá? Beleza, pessoal? Então, é isso daí. Valeu, bora ganhar dinheiro, bora pra cima, bora arrebentar. Ah, ó, quem for de São Paulo, quem não for de São Paulo, boa, só para não passar batido. Mas quem ficou aqui com a gente até o final, deixa eu parar a gravação, tá? Ah, deixa eu pedir uma coisa antes, depois eu paro a gravação e vou dar um presente para vocês aqui, para quem tiver interesse, tá? Ó, vai lá no meu Insta, vai lá no meu Instagram, vocês aprenderam o método da mentoria, tá? Vai nesse, ai, caramba. Vai nessa minha foto aqui, ó.
O filtro aqui não tá deixando. Tá vendo esse post aqui, ó? Estão conseguindo ver? Como funciona a mentoria? Vai lá no meu Insta, lá agora, vai lá no Como Funciona a Mentoria, nesse post, e dá um comentário genuíno do que você achou do método, do SRV, do porquê não, da regra de ouro e das técnicas de fechamento. Beleza? Então, esse é o preço desse treinamento nesse domingão aqui, eu parar, deixar meu filho bravo por não ir jogar bola com ele lá na quadra, dá um comentário genuíno do que você achou do método. Combinado? Não vai escrever top. Não, pô, caramba, eu não sabia que se eu. Primeiro eu levanto o perfil, eu estou cometendo esses erros, enfim, tudo que eu ensinei aqui, tá bom? Agora vou dar um presente aqui, vou parar a gravação e dar o presente.